Pronto, chegamos à nossa aula de número 4 do curso Neurovendas e Venda Consciente. Como que entender o cérebro pode te ajudar a vender muito mais, sem precisar pressionar, sem manipular, sem persuadir o cliente. Tá? Mas antes de a gente começar na aula de número 4, que a gente já sabe que a gente vai falar, eu quero lembrar o que a gente aprendeu na aula de número 3. Nós aprendemos que o cérebro ele não compra argumentos, mas ele compra histórias. E que onde há narrativa falha, o medo acaba assumindo. E que os arquétipos, na verdade, são atalhos de confiança que o cérebro precisa. E quem organiza sentido hoje, durante o seu processo de abordagem, lá nas suas redes sociais, está, na verdade, organizando a decisão de compra daquele cliente. E que venda consciente é uma narrativa segura em um mundo caótico e confuso. Quem souber dominar essa narrativa acaba vencendo o jogo. Nessa aula de número 4, a gente vai trabalhar aqui, o tema é confiança não nasce da lógica. Será por quê? Vamos entender isso. As pessoas, gente, eles acreditam que confiança é construída com o tempo, por meio de provas, resultados e argumentos. Bom, parcialmente isso é uma verdade. Por quê? Porque do ponto de vista do cérebro primitivo, a confiança ela nasce antes da lógica. Ela é uma leitura muito rápida, inconsciente e até automática. Em poucos segundos o cérebro responde: essa pessoa que está falando comigo, ela é previsível? É uma pessoa que representa ameaça para mim? Está aí conversando comigo? É uma pessoa que sabe onde está me conduzindo dentro dessa abordagem que ele está fazendo, dentro dessa... Então a confiança ela é reconhecida, ela não é construída do zero. O cérebro ele é um órgão de economia de energia. Ele não analisa tudo profundamente. Ele apenas reconhece o padrão e vai lá e decide rápido. Tá? Então, os arquétipos, que a gente falou na aula anterior, eles existem exatamente para isso. Para reduzir esse esforço cognitivo, aumentar essa previsibilidade, né, que o cérebro precisa, e criar uma orientação emocional. Quando o cérebro reconhece um arquétipo familiar, ele acaba relaxando. Os arquétipos não são personagens, como a gente acredita. Eles são funções. Sim, funções. E é muito comum, tá? A gente... É um erro, né? Muito comum a gente tratar os arquétipos como personagens de marketing. Na verdade, esses arquétipos são funções psíquicas, porque eles respondem a perguntas inconscientes. Tipo, quem é que cuida? Quem é que orienta? Quem é que protege? Quem é que desafia? Quem é que me explica tudo isso? Então, o cérebro não confia em quem não ocupa uma função clara. E aqui tem um ponto muito importante. Tá? Antes da gente falar de confiança, a gente precisa falar de quê? De rejeição. Porque o cérebro primitivo ele vai evitar automaticamente coisas ambíguas, incoerências, oscilação na postura, excesso de intensidade emocional durante a sua fala e promessas sem sustentação. Esses sinais são lidos pelo cérebro como algo altamente arriscado. E mesmo sem perceber, seu cliente acaba se afastando. Então, entre todos os arquétipos que a gente já falou, né, tem um que se destaca quando a gente fala de venda consciente, que é o mentor-guia. Tá? A gente já falou isso um pouquinho, mas vamos aprofundar aqui. Esse arquétipo do mentor-guia, ele comunica experiência, presença, clareza e até limite. Isso é importante, limite. A gente acha que pode falar qualquer coisa, não, mas a gente tem que ter um limite. Né? Ele não salva, ele promete milagre. Ele não salva, ele não promete milagre e ele não cria dependência. Ele apenas orienta. Lembra que a gente falou isso na última aula? Ele apenas orienta. E qual a diferença entre o guia e o salvador? Tem diferença? Tem. E tem uma confusão muito grande no mercado quando a gente fala desses dois aqui, né? De guia e de salvador. Por quê? Porque o salvador ele assume o problema do outro, enquanto que o guia ele acompanha todo o processo. O salvador ele promete resolver as coisas, enquanto que o guia ensina você a atravessar o seu problema. O salvador ele cria uma dependência. Não, fica comigo que eu vou resolver tudo para você. E já o guia ele cria essa autonomia, ele explica como fazer. O cliente fica mais livre.
tá? Para fazer as coisas. O salvador, ele quer gerar um alívio rápido. Já o guia, ele gera uma segurança mais duradoura. Lembra? O cérebro quer previsibilidade, que vai acontecer depois que eu acabar o meu processo com você. Então, o cérebro primitivo, ele desconfia do salvador, mesmo que conscientemente, lá no fundo, ele está admirando o salvador. Também temos o arquétipo do guru, que é muito perigoso, porque ele ativa a admiração, mas também ativa o risco. Ele funciona em contexto muito específico dentro da venda consciente, porque ele aumenta a idealização, ele gera comparação, ele ativa o medo de inadequação. Alguma coisa que ficar inadequado ali, ele vai ativar esse medo. Por que isso? Porque o cérebro ele vai pensar: será que eu sou capaz mesmo de chegar lá, de chegar até o ponto B, de fazer todo esse processo? Ele está na dúvida, hein? Muitos não vêm desse medo silencioso. Não vem. É preciso você ter coerência arquetípica em todos os pontos de contato. Porque esses não estão vindo de vários pontos, sabe? Vem daí. Vem aí. Então, se a gente não entender esses pontos de contato, a gente vai ficar na mão na hora de você vender alguma coisa, tá? Então, o cérebro, ele não avalia apenas o que você diz, ele avalia todo o conjunto ali. Então, o tom de voz, a estética, o ritmo, a postura, a linguagem que você está trazendo, os limites, tudo precisam contar a mesma história, começo, meio e fim. Então, quando existe essa coerência, existe uma consciência, uma confiança mais profunda, existe um risco percebido que vai ser diminuído ao longo do projeto, né, do processo, perdão, e a decisão vai fluir. Então, o arquétipo também ele vai aqui definir o tipo de cliente que vai chegar até você. Porque você não vai atrair todo mundo, né? Você atrai quem reconhece sua função. Lembra? Arquétipo é função. Okay? Então, quando o seu arquétipo é confuso, chega um cliente totalmente desalinhado para você. A relação fica desgastante, porque você tem que trabalhar muito mais, e o trabalho acaba perdendo potência, porque você não ensina o que tem que ensinar. Então, a clareza dentro desses arquétipos, ou a clareza arquetípica, né, vamos dizer assim, ela filtra todo o processo antes de vender. Curiosamente, esse arquétipo certo, ele acaba, esse arquétipo certo, que sustenta todo esse processo, ele também sustenta o preço melhor do que qualquer argumento. Então, quando o cérebro confia, o valor que você está oferecendo vai parecer justo para ele, o investimento vai parecer coerente e a decisão também vai parecer mais segura para esse cliente. Então, preço sem confiança é sempre caro, tá? E um mundo caótico, como a gente já aprendeu, o cérebro busca profissionais com referências estáveis. Você não precisa ser perfeito, você não precisa ser inovador o tempo todo, você não precisa ser extraordinário o tempo todo. Você só precisa ser coerente, qualidade de presença e clareza, porque a estabilidade é sim um ativo poderoso dentro do processo de venda consciente. E agora vamos trazer uma aula, um exercício prático, papel e caneta na mão, para o exercício prático dessa aula. 4 perguntinhas, responde aí com sinceridade, papel e caneta para a gente responder essas perguntas aqui. Qual arquétipo aparece espontaneamente na sua comunicação? Que tipo de arquétipo está aparecendo aí? Mentor guia, curador, sábio? Qual o arquétipo? A gente já falou sobre isso na aula anterior. Onde você está exagerando, tentando parecer algo que não é? Porque às vezes a gente exagera um pouquinho, né? Achando que aquilo ali vai trazer autoridade para a gente no final das contas. Então, onde você está exagerando, tentando parecer algo que você ainda não é ou que você ainda não tem de conhecimento. Onde a sua comunicação gera essa ambiguidade, falando uma coisa, mas está trazendo outra interpretação. Que ajustes simples trariam mais coerência na sua comunicação, na sua abordagem, aí nas suas redes sociais, no seu dia a dia? Feito isso, reescreva essa frase. Na minha comunicação, eu ocupo o papel de... pontinho, pontinho, pontinho. Na minha comunicação,
eu ocupo o papel de pontinho, pontinho, pontinho. Revise tudo isso, né? Tudo isso para trazer dentro dessa frase, que é importante. E lembre-se que venda consciente não cria personagem, ela apenas revela funções. Então, quando você ocupa a sua função com clareza, o cérebro do outro acaba descansando e relaxando. Então, quando você entende como o cérebro reconhece em quem confiar, você para de forçar a autoridade. Você passa a ocupar o seu lugar, você passa a ter um posicionamento estratégico para isso. E lugares bem ocupados, claro, você vai vender muito mais, né? A venda é sem esforço algum. Na próxima aula a gente vai entrar no coração da venda moderna, que é o quê? Narrativa vende onde argumentos estão falhando. Então, te aguardo aí na aula de número 5.